de 0 a 1. De quem? De elevado a menos x vezes o quê? X elevado a p de x. Observe que essa integral ela não é uma integral imprópria, ela é uma integral definida. Porque o p está entre 0 e 1. Então essa função que eu estou integrando, ela é contínua no intervalo 0 fechado, 1 fechado. Então trata-se de integral imprópria. Mas a função dada por essa integral, quer dizer, se eu pegar a integral de, exemplo, de u a 0, tá? Primeiro teorema fundamental do cálculo diz que essa função é diferenciável com u no intervalo 0 fechado, 1 fechado. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Então, ela também se dá como um limite. Ela é um limite com u tendendo a 0 da integral de u a 1 de elevado a menos x vezes x elevado a p de x. Preste atenção no que eu falei. Essa integral ela não é imprópria, mas ela também satisfaz essa igualdade. É o primeiro teorema fundamental do cálculo. A função g de u igual à integral de u a 1 de elevado a menos x vezes x elevado a p de x. Essa função ela é diferenciável no intervalo 0 fechado, 1 fechado. Essa função é contínua. Se ela é diferenciável, ela é contínua. Se ela é contínua, é satisfação. Entendido? Isso por quê? Porque aí eu venho para cá e isso é o limite com u tendendo a 0 e u tendendo a 0 valores positivos, tá? De quê? Aí uso integração por partes. Isso fica menos x elevado a p e elevado a menos x de quanto? De u a 1, tá certo? Tá certo? Mais p vezes a integral de u a 1 de e elevado a menos x, tá bom? X elevado a p menos 1 dx. Só que o limite disso aqui com u tendendo a 0 é uma integral imprópria, porque o p menos 1 é negativo. Mas converge. Essa daqui converge com u tendendo a mais infinito. Essa daqui converge com u tendendo a 0. O 1 está no meio. Que negócio, né? Se converge para um valor no meio, se você quer a integral de A aberto mais infinito. Vou fazer um motivo. Quando é que essa integral converge? Quando existe um C no meio, tal que a integral de A a C converge, a integral de C a mais infinito converge. E se converge para um C, as duas convergem para todo C. Então, pronto. Mas o teorema já diz que essa integral converge, olha aqui, para todo P maior do que menos 1. Então, isso aqui vai ser o limite. Vamos só botar aqui mais uma vez. Isso é o limite com u tendendo a 0 por valores positivos. Quanto é que dá isso aí? Quanto é que o valor dessa função no 1 dá menos 1 sobre E? Ó, aqui, dá menos 1 sobre E. E o valor dessa função no u dá mais x elevado a u elevado a p, perdão. U elevado a p é técnica, a demonstração é técnica. U elevado a p sobre E elevado a u mais p vezes a integral de u a 1 de elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Eu tenho que separar por causa das impropriedades. Não dá para eu fazer logo tudo não. Tá? Então, essa integral é igual. Então, quanto é que dá o limite? Dá menos 1 sobre E. Limite isso aqui dá 0, com u tendendo a 0. Claro que dá. O elevado a p tem limite 0, o elevado a u tem limite 1. Então, o limite dá 0. Mais simples, não é u tendendo a mais infinito, é u tendendo a 0. Mais p vezes o quê? Aí dá a integral de 0 a 1, que converge, já expliquei porquê. E elevado a menos x, x elevado a p menos 1. Eu tenho que separar porque eu tenho impropriedade no 0. Tá? Então, veja bem, ó. A integral de 1 a mais infinito
dá isso. A integral de 0 a 1 dessa aqui dá isso. Daí qual é a conclusão? Nesse caso aqui, ó, para P entre 0 e 1, quem é G de P? G de P é a integral de 0 a mais infinito de quem? De e elevado a menos x, x elevado a P dx, mas isso é o que? É a integral de 0 a 1, mais o que? Mais a integral de 1 a mais infinito, de elevado a menos x, vezes x elevado a P dx. Mas quem é isso? Quando eu somo esses dois valores, ó, esse com esse, um vai embora, então fica P vezes a integral de 0 a 1 de e elevado a menos x, x elevado a P menos 1 dx, mais P vezes a integral de 1 a mais infinito, de e elevado a menos x, x elevado a P menos 1 dx. Que é o quê? Que é P, integral de 0 a 1 mais a integral de 1 mais infinito, é a integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, x elevado a P menos 1 dx. Ou seja, dá P vezes G de P menos 1 também. Acabou a demonstração que eu queria, tá? Ou seja, para todo que foi que eu mostrei o seguinte: para P maior do que ou igual a 1, quem é G de P? É P vezes G de P menos 1. Mas para P entre 0 e 1 também vale. Quem é G de P? Observando isso, que tem a convergência. Quem é G de P? Quem é? G de P está aqui, ó. É P vezes G de P menos 1. Ou seja, preste atenção. Agora eu posso apagar tudo e eu tenho o seguinte. Vou colocar aqui a seguinte coisa. Dado P positivo que eu mostrei, o que eu mostrei foi que eu mostrei que dado P positivo, quem é G de P? É P vezes G de dado P positivo. P positivo, não é para todo P maior do que menos 1, porque se eu pegar o P entre 0 e menos 1, P menos 1 vai antes do menos 1, não tem sentido isso aqui, tá? Então G de P é isso aqui. Aí acabou. Acabou porque você tem que, ó, quem é G de 0 é 1. Então, daí sai, vou até botar de azul aqui, daí, isso feito, quem é G de 1? É 1 vezes G de 0, dá 1. Quem é G de 2? É 2 vezes G de 1, dá 2 vezes 1. Quem é G de 3? É 3 vezes G de 2, ou seja, dá 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, quem é G de N? É N vezes N menos 1, vezes N menos 2, até chegar onde? No G de 0, que é 1. Isso dá o fatorial de N. Para todo N natural. Ou seja, quem é G de N para todo N natural, ó, o G de 0 aqui, ó, não tem, tinha que definir o fatorial de 0 como 1, não tinha jeito, e aqui isso captura isso aí. E agora você tem o fatorial de qualquer número real maior do que menos 1, satisfazendo isso aqui. E observe uma coisa, tá? O fatorial do 0 dá o fatorial de todo número natural, porque tudo morre no fatorial de 0, que é 1, tá? E se você pegar, olha a seguinte coisa, ó, olha aqui, ó, dado P real,
dado o P real, o P, ele não passa do seu teto. O seu teto é o menor inteiro maior do que ou igual a P. E portanto, ele é maior do que o seu teto menos 1. O seu teto menos 1 não pode ser maior ou igual a P, porque o seu teto menos 1 é menor ou igual ao seu teto. E o seu teto é o menor inteiro maior do que ou igual a ele. Então, você tem isso aqui, logo, o que é que acontece quando eu pego P menos o teto de P? Isso fica maior do que ou igual a 0 e menor do que ou igual a 1. Ou seja, esse número aqui, o P menos o teto de P, ele é um número dentro do intervalo aberto no zero. Perdão, tem erro aqui. Qual é o erro? É menos 1 e aqui é 0. Está corrigido, estava errado. Tá? Então, porque subtrai, né, o fatorial de subtrai o teto de P, então menos 1 é menor que P, menos o teto de P que é menor que 0. Isso quer dizer o seguinte, ó, P menos o seu teto está sempre no intervalo. Ainda está errado. É menor que menos 1 e menor que igual a 0. Tá? Agora sim, agora está correto. Se tiver errado aí tá, agora está correto. Isso significa que um número real menos o seu teto é maior do que menos 1 e menor do que igual a 0. Ou seja, toda vida que eu pego um número real e subtraio o seu teto, que é o número inteiro, tá certo? Cai aonde? Cai dentro do intervalo que menos 1 aberto, 0 fechado. E aí, morreu. Tudo sob o fatorial. No intervalo menos 1. Porque daí você tem a seguinte coisa. Dado P maior do que menos 1, onde essa função está definida, dado P maior do que menos 1, G de P, se o P está aqui dentro, você não pode usar esta propriedade. Porque aí P menos 1 cairia antes do menos 1. Não vale essa propriedade. Mas se o P não está aqui dentro, eu posso usar P vezes G de P menos 1. Mas eu só posso usar isso se o P não pertencer a esse intervalo. Se o P for maior do que igual a 0. Se o P for maior do que igual a 0, eu posso usar essa propriedade. Se o P for maior que igual a 1, eu ainda posso fazer essa propriedade. É P vezes quem? P menos 1 vezes G de P menos 2. Se o P for maior do que igual a 2, eu ainda continuo fazendo. P vezes P menos 1 vezes quem? P menos 2 vezes G de P menos 3. Quando é que eu paro? Eu vou parar quando eu escrever assim. P vezes P menos 1 vezes P menos 2. Eu vou até aonde? Até G de P menos o teto de P. E eu paro quando eu caio aqui dentro. Quando é que eu caio aqui dentro? Quando eu subtraio o teto de P. Isso é a essência, a fórmula fatorial. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1 vezes o fatorial de 0, que é 1. Aí quem é o fatorial, por exemplo, então você define o seguinte, quem é G de 5? Quem é G de 5? G de 5 não. Quem é G de 7 meios? Quem é G de 7 meios? É 7 meios vezes G de quem?
V de 7 meios menos 1, que dá quanto? 5 meios. Então fica 7 meios menos 1, né? 7 meios menos 1 dá 5 meios. Né? Dá 5 meios. Vezes o quê? 3 meios. Que é 5 meios menos 1 dá 3 meios. Vezes quem? 3 meios menos 1. 1 meio. Vezes quem? Aí no G de menos 1 meio. Daqui eu não posso passar. Então isso estende o conceito de fatorial, tá? O fatorial de P. Então você tem a definição agora do fatorial de P. Quem é o fatorial de P? Quem é? O fatorial de P, por definição, é G de P, que é quem? Que é a integral de 0 a mais infinito, integral imprópria, de elevado a menos x, x elevado a p dx, qualquer que seja o p maior do que menos 1. E aí você pode fazer essa conta, ou seja, o que está dizendo? Está dizendo que se você conhece a g, se você calcula o valor do fatorial em todos os pontos, em todos os números desse intervalo, pronto, você tem um fatorial de qualquer outro. Basta saber essa fórmula, basta saber quanto é que dá isso, quanto é que dá essa integral em cada p daqui dentro. Aí por isso aqui você não precisa resolver essa integral sempre. Basta resolver a integral para p aqui dentro. Tá? E aí você tem... Entendido? Com isso aí você estende o fatorial a todo número maior do que menos 1. Como uma função contínua, mais do que contínua, como uma função diferenciável. Dá para derivar isso aqui. A derivada disso aqui em P é a integral zero infinito da derivada disso aqui em relação a P, que aparece o logaritmo natural de x. Tá? Então está aí a extensão do fatorial de forma diferenciável, portanto contínua, ao intervalo 0, ao intervalo menos 1 aberto, mais infinito. Tá? Em termos de uma integral, olha isso aqui, ó, do integral impróprio. Tá aqui, ó. Primeiro, mas só faz sentido por quê? Porque eu provei antes que essa integral ela converge, né? Converge para todo P maior do que menos 1. E essa integral dá o fatorial de P. Tá certo? Entendido? Bem, feito isso, agora encerra-se aqui, tá? O estudo das integrais impróprias. O que virá de integral imprópria é aplicação, mas o estudo de integral imprópria eu encerro e vou começar com o conceito de coordenadas polares. Então veja. Tá? Vamos lá. Coordenadas polares. Ficou alguma dúvida sobre isso? Tá? Vocês precisam perceber porque que eu tenho que fazer a divisão de casos, porque em uma situação eu não tenho a impropriedade, tá? Outras eu tenho, tá? Em uma situação eu só tenho uma impropriedade e em outras situações eu tenho mais de uma impropriedade. Então eu tive que fazer as divisões. Agora vamos às coordenadas polares.
Ó, em que consiste o sistema de coordenadas? Aqui, ó. Em que consiste, tá pegando aqui, né? Em que consiste o sistema de coordenadas cartesianas num plano? Consiste no seguinte: dado um plano, você nesse plano traça dois eixos perpendiculares entre si, escolhe em cada um dos eixos uma unidade e escolhe de modo que o segmento que dá a unidade aqui é congruente ao segmento que dá a unidade aqui. Para que isso, hein? Se você está interessado só em posição no plano, isso não é necessário. Mas por que no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Sistema de cartesianas ortogonais, você define a unidade aqui de modo que os segmentos têm a mesma distância? Para valer a fórmula da distância segundo o teorema de Pitágoras. Para valer o teorema de Pitágoras, é para isso, tá certo? Então você faz isso, ao fazer isso você tem um sentido nos dois eixos e cada ponto do plano fica determinado por um único par de números reais.